E aí pessoal, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem, que esteja sendo um dia lindo aí para você que está acompanhando o propósito Paixão pela Palavra. Antes de eu apresentar para vocês os apontamentos em Êxodo capítulo 1, eu quero convidá-lo, por favor, curta o nosso vídeo aqui no YouTube. Tá vendo o joinha aí embaixo? Aperta ele. Inscreva-se em nosso canal, curta a nossa página no Facebook e divulgue esse propósito. Quanto mais pessoas você envolver, maior vai ser o benefício espiritual que nós vamos estar oferecendo aos nossos irmãos, aos nossos amigos, da leitura da Palavra de Deus. Êxodo capítulo 1 vai começar a tratar da história da saída do povo israelita do Egito. Depois de cerca de 400 anos ali, eles vão finalmente poder usufruir e gozar do grande plano de libertação que Deus havia prometido a seu respeito para Abraão. Você leu isso no livro de Gênesis. Eu fiz alguns apontamentos aqui. Observe nos primeiros versículos que são mencionados 70 pessoas que começaram a habitar, começaram a se estabelecer no Egito, e a família de Jacó, juntamente com seus filhos, com os filhos dos seus filhos, que é justamente a família que José trouxe até o Egito. Então, observe que a nação israelita, que agora é tão numerosa no Egito, ela começou com apenas 70 pessoas. Esse ponto você deve observar. Eu sempre digo que Deus é um Deus de começos humildes, e você vê como 70 pessoas aqui que compunham originalmente o povo israelita se multiplicou e se tornou uma numerosa nação. É importante você ver aqui que é mencionado que após a morte de Faraó, o Faraó de José, levantou-se um outro faraó que nada sabia sobre Deus, sobre os feitos de José. Nós temos aqui quase 4 séculos de história. Então, provavelmente, o autor bíblico está se referindo não a uma pessoa em particular, mas a uma dinastia de faraós que foi sendo sucedida, e a cada novo faraó diminuía-se a lembrança da grande obra feita por José no Egito. Obviamente foi isso que gerou a grande animosidade entre os egípcios e o povo israelita. É interessante você observar aqui que, por conta da numerosa nação israelita e do risco que tem uma nação tão grande sendo escravizada, Faraó emite um decreto para que todo menino israelita seja jogado no Nilo. Você vai observar aqui 2 aspectos. O primeiro, uma forma natural de execução, sendo o Egito nesse tempo aqui um país muito conhecido pelo Nilo, seu grande rio, um rio que nós temos ele até hoje, o rio mais extenso da face da terra. Então, obviamente, seria natural utilizar-se essa forma de execução, jogar recém-nascidos no rio. Mas não ignore também que o Nilo, ele era como uma divindade para o Egito, como um deus. Talvez a intenção de Faraó, além de aniquilar a descendência de Israel, também fosse de prestar culto a uma de suas divindades. Então isso vale a pena você anotar. Perceba no texto que o texto fala muito claramente a respeito do trabalho das parteiras hebreias, que elas temeram a Deus. Elas não podiam aceitar o fato de que inocentes fossem sacrificados por um mero deleite do rei. Então a palavra de Deus diz que elas não atentaram, não atenderam a ordem do rei, elas se posicionaram em favor da vida. Num tempo em que se discute tanto sobre aborto, nós vemos aqui o padrão, o perfil de alguém que teme a Deus. Mesmo que haja um decreto, ele opta pela vida. E a Bíblia diz que essas parteiras, elas foram abençoadas por Deus por essa decisão, e elas próprias tiveram por Deus a possibilidade de constituir as suas famílias. Fica muito evidente em Êxodo capítulo 1 o pano de fundo da grande tensão que vai transcorrer do livro. É óbvio que agora, diante da ameaça da extinção da nação pela morte dos recém-nascidos israelitas, Deus ele vai agir de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. Algo, meu amigo, que você vai ver aqui comigo nos apontamentos que eu vou fazer em Êxodo capítulo 2. Aguardo você amanhã, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.